Estamos começando a nossa terceira live do mês de setembro, pensando no Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Boa noite, amiga. Boa noite. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Boa noite. Aguardando a Arlete entrar na live também. A Arlete já entrou? Não vi a Arlete. Boa noite. Entrou. Só aguardando a Arlete. Entrou aqui na live, Arlete. Boa noite, doutora. Pode mandar o convite para nossa amiga Arlete. Vamos lá. Agora sim. Bem-vinda, Arlete. Boa noite. Boa noite. Agora boa sim. Boa noite, agora apareci. Isso, boa noite. Acho que eu tenho que... Isso, agora foi. Me posicionar aqui, é que agora eu fiquei no cantinho, né? Estamos no cantinho, estamos dividindo o cantinho aqui embaixo. Ficou lindo, ficou lindo. Obrigada pela sua participação. Boa noite a todos. Vamos aguardar um pouquinho as pessoas entrarem e ouvir um sonzinho aqui, ó. Uma batida. De onde está vindo essa música? Elza. Ah, tá. É meu DJ. Música na live ainda. Tô muito moderna. Vamos aguardando aqui. Helena, boa noite. A Helena aqui no YouTube. Beijo. Boa noite, Helena. Me diz de onde você está falando, Helena. Você está me ouvindo bem? Quem mais que entrou aqui? A Ivonete Gonçalves. A Jessi Passos, né? Boa noite. Vamos entrando nessa live. Nossas convidadas especiais hoje. Não, eu sou convidada, né, Arlete? Você que é anfitriã. A Andréia é anfitriã, né? Eu achei que eu sou convidada também agora. Eu sou convidada também. Então, deixa eu... Olha como eu sou esperta. Falar um pouco aqui. E boto duas convidadas que tocam a live à vontade. Olha que maravilha. Vamos ouvir um pouquinho de música só para me anotar aqui o nome das pessoas que estão entrando aqui. A Cícera Gomes. Boa noite, Cícera. Elza, sextou. Tem mais aqui a Tatá. Boa noite. A Paola, boa noite, Paola. Boa noite. Arlete já passou. Arlete tá na live, Arlete. O Marcos, boa noite. Boa noite a todos que estão aqui. Helena. Aqui no YouTube tá a Helena. Então, meninas... Mãe, Elza? É a sua mãe? Não sei. Helena das Graças. Mãe, disse é você que tá aí. Mãe? É você que tá aí, mãe? Se responder sim. Sim. Oi, Ralphman. Vamos ouvir aqui enquanto a gente... Olha o som, meninas. Meu DJ aqui tá bom, meu DJ. Uma live com essas duas excelentes profissionais. Vamos abaixar aqui. Deixa eu falar agora. A ela ainda me respondeu em inglês ainda, Helena. Mentira. Goodbye. Goodbye, é isso. A tua mãe falou inglês, é? É chique ela. Sim, gente. Eu faço Itália, agora não consigo mais sair. Mas tá bom. Genaína, aqui a Gena. Beijo, gente. Boa noite, Gena. Meninas, vão colocando aí o estado de onde vocês estão falando, a cidade, para a gente divulgar aqui essa noite. Tá cortada assim. Vê se melhorou. Eu coloquei o papel na minha cara aqui. Boa noite, Gabi, boa noite. Bom, eu posso dar início à live, doutora... doutoras meninas. Sim, acho que já podemos começar. Já tem bastante aqui. Deixa eu ver se aumenta aqui tá bom? A tela do computador. Ver se melhorou. Vamos lá. Boa noite a todos que estão aqui nessa live. Hoje eu novamente aqui com a Andréia para uma live de muito conhecimento, acompanhada da doutora Arlete Primo, pediatra. Boa noite, Arlete.
Eu acredito que essa live vai ser de muito aprendizado para mim e principalmente para vocês que nos acompanham aí pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter. Antes de eu começar essa live, antes das meninas começarem a live, né? Porque eu sou a voz de vocês do chat, né? Eu queria que a Andréia me permitisse fazer uns agradecimentos, Arlete, se você me permite, por favor. Claro. Claro, Eu amiga. queria agradecer aos meus amigos que eu conheci, como você, como a Arlete, nessa jornada dessa jornada, porque hoje nós estamos falando aí desse relacionamento interpessoal, né? Eu com os outros. Então eu queria agradecer primeiramente a Deus, a minha família e a vocês que me acompanharam aí nessa caminhada. Pessoas que trouxeram muito conteúdo na minha live. Eu vou citar aqui o nome dessas pessoas, eu acho mais do que justo, né? Da Dani Lopes, da Lúcia Duarte, da Fran Santiago, do Edilson Gumber, Maria Jaqueline, Eliane Fabrício, Suzy Rodrigo, Tiago Ramos, Alex e a tia Beth dos Brigadeiros da Tia, a doutora Arlete, que hoje está aqui novamente comigo, né? A Sônia Gonçalves, a Gisele Rodrigues, a Edjane Galvão, Ronan Lins, Elcio Catissuda, e você, minha amiga, você, minha amiga psicóloga, que estamos aí há quase 10 lives juntas, né? Há quase 10 lives juntas. Eu agradeço a todos vocês, é gratidão mesmo, porque quando a gente fala de relação interpessoal, é muito importante, né? Como é que a gente se relaciona com o outro. Eu agradeço também ao meu público, aos meus seguidores, que sem ele não existiria esse espaço que foi criado, que é esses 2 dedos de prosa, né? Não existiria. Então, eu apresento para vocês agora a doutora Arlete, que vai falar um pouco do seu trabalho para nós, né, doutora Arlete? Pediatra. Boa noite, se apresente aí para o nosso público. Eu já vi por pessoas favor. aqui que vieram também dos meus seguidores, então também sou muito grata. Acho muito legal nessa repercussão que a gente tem, o quanto a gente tem, quantas pessoas participam, interagem com a gente e fazem com que esse conteúdo chegue, né, a quem realmente necessita dele. Então, também gostaria de agradecer aqui ao convite para participar e as pessoas que acompanham e que se beneficiam desse conteúdo, né? Eu sou pediatra, sou neonatologista, então trabalho em maternidade, também sou professora, então dou aula para os alunos do 3º e 4º ano da medicina e faço consultório também, que foi de onde surgiu um pouco essa questão do perfil no Instagram, essa questão de trazer conteúdo. E uma das coisas que no consultório tem me chamado muita atenção é justamente essa questão da saúde emocional, né? Tanto das mães, né, e da família como um todo, mas da criança também. Então, ver crianças já com quadros de ansiedade, de depressão, esse cenário do estresse, que pelo contexto atual e por outras razões também, como a Andréia comentou antes, né, que não é só isso, né, a gente já vinha numa demanda de saúde mental que se intensificou muito com o contexto que a gente está vivendo. Então, essa percepção de que a gente precisa ir além do pesos e medidas e trabalhar as emoções da criança tem me feito buscar muito mais conhecimento nessa área. Acho que é por isso que estamos aqui, né? Exatamente. Então, primeiro, eu vou dar boa noite aqui para essas pessoas que entraram. A Marlene Ferreira, a Elisa, o Sinésio, e vou trazer aqui a nossa anfitriã de hoje, que é a psicóloga criadora e incentivadora desse projeto tão lindo que é o GPS, né? Mais saúde com práticas simples no nosso dia a dia. Boa noite, Andréia. Há quanto tempo, né, amiga? É verdade. Boa noite, Elza. Boa noite, doutora. Obrigada por aceitar o convite. Estou muito feliz de tê-la aqui conosco, né, Elza? Também parceira de outras lives, né? E muito bacana a Elza ter começado rememorando todos que já participaram, todas as pessoas que contribuíram com lives,
porque é nesse momento que a gente acaba realmente trazendo para as pessoas informações, conteúdo e dicas que elas possam usar no dia a dia, né? Então, resgata muita coisa através dessas conversas aqui. E quero agradecer a Elza, que foi a idealizadora desse projeto, de dedicar esse mês a fazer essas 4 lives comigo, né? Então, assim, muito grata pela sua generosidade, pelo companheirismo, pela ajuda de sempre. Prazer tá enorme, um prazer enorme estar aqui com vocês. Gratidão. E o pessoal que Então, entrou, boa noite. Eu estou sem legenda, tá, Elza? Não estou conseguindo ver o nome de quem entrou. Mas obrigada a todos que estão aqui participando hoje conosco. eu tenho aqui, estou anotando o nome deles aqui. Aqui entrou agora a Gláucia e o catálogo novo. O catálogo Nova é Nova Friburgo, né? É Tarcísio, do catálogo Nova Friburgo. Beijo, Então, a live é toda Tarcísio. sua, amiga. Então é isso, doutora. Já começando a conversar um pouquinho sobre esse tema, quando eu e Elza conversamos sobre o Setembro Amarelo, escolhemos cada semana falar de um tema, nós partimos do princípio do autoconhecimento, e aí falamos um pouquinho lá atrás sobre o autoconhecimento, e passamos também a falar um pouco da questão da inteligência emocional. Hoje nós sabemos, por diversos autores que vêm pesquisando sobre inteligência emocional, né, o Goleman, a doutora Louise Hay, enfim, vários nomes, né, que ela é realmente a saúde emocional é um fortalecedor até para as doenças do soma, né, do corpo, para as doenças físicas. E aí, conversando com a Elza, nós escolhemos falar um pouco de autoconhecimento, de inteligência intrapessoal, olhar um pouquinho para dentro de mim, ver as minhas dificuldades, ver os meus pontos fortes e entender melhor esse cenário para eu lidar com as pessoas. E não podíamos deixar de falar da inteligência intrapessoal, que é entre eu e o outro, né? Então, é claro que é importante cuidar de mim, entender os meus processos e ficar mais bem resolvida, mas é importante também levar isso para as outras pessoas. E aí, quando fomos falar de inteligência intrapessoal, eu comentei com Elza, eu queria muito falar sobre as crianças. Primeiro, pelo cenário mesmo deste momento que estamos passando, que não acaba nunca, 2 anos quase de pandemia, e as crianças estão fora de seus padrões normais de reação. E segundo, porque nós que somos os adultos, e esse adulto que olha para si tem que aprender a olhar para essa criança e perceber algumas questões até para ajudá-la nesse processo, nesse momento. E aí, quando ela falou da sua participação, eu fiquei super empolgada, porque vai ter, assim, não só esse olhar do adulto olhando para a criança, mas o cuidado com esta criança para que ela não adoeça emocionalmente e tenha aí os sintomas físicos, né, que vão aparecer no seu consultório daqui a pouco. Então, a ideia é a gente falar um pouquinho desse tema, mas com esse olhar desse adulto que consegue se olhar, que consegue ver suas limitações e os seus pontos fortes, e que pode olhar para essa criança mais fortalecida. A Eu ideia acho é interessante porque o conceito de inteligência emocional e saúde emocional, assim, é algo meio novo, né? A gente tem muito livro sobre isso para nossa geração, né? Para nós adultos trabalharmos isso. E aí, quando você vai mais a fundo, você percebe que o ideal seria que a gente viesse trabalhando as nossas emoções desde a infância, né? Então, acho que esse é o papel, assim, me sinto nesse papel de mostrar para os pais a importância de reconhecer e validar as emoções das crianças, para que elas cheguem na vida adulta com uma inteligência emocional que a gente está aprendendo a ter agora, né? A desenvolver agora. É verdade. Eu diria que nós começamos a aprender isso, doutora, assim, há pouquíssimo tempo. A gente está falando aí dos anos 2000, porque até 1990, 1980, a gente não trabalhava essas questões nem nas escolas, né, nem mesmo nas famílias. Então, é tudo muito recente. É um aprendizado para todos nós muito recente, tanto de darmos conta das nossas e também olhar com esse olhar mais diferenciado para a criança, né? Então, é Sim. uma grande oportunidade que nós estamos tendo. É claro que a pandemia tem pontos bons, porque a gente começa a parar um pouco mais para pensar nessa questão emocional. Tem os ruins também, estamos aí com uma série de transtornos pós-pandêmicos, né? Tem gente que pegou o Covid e acabou tendo sintomas posteriores, mas a ideia é essa parar para pensar sobre esses assuntos nesse momento para nos fortalecer, até porque estamos todos ainda vivendo uma questão de isolamento, né? Mais flexível, mas estamos, e com casos aí cada vez maiores, né? Em alguns estados do nosso país, principalmente.
Então, a ideia é parar para pensar um pouquinho, refletir, conversar, estudar, se informar e aí buscar novos conceitos para o nosso dia a dia. Acho que uma coisa que você falou que é legal e que eu aplico muito na prática é essa questão do eu comigo e eu com o outro, né? Porque eu trabalho, eu acho que às vezes é mais estranho até, porque eu pergunto muito como elas estão, como está o relacionamento, né, com o conjugal. Pergunto um pouco do histórico, quando eu estou com o recém-nascido, né, muito a condição puerperal, né, porque a gente tem as condições emocionais que decorrem do momento e das relações hormonais. Porque é isso, eu acho que a família, os pais, os adultos têm que ter essa percepção das suas próprias emoções para então conseguir reconhecer e validar as da criança. E justamente saber lidar com as explosões emocionais, porque é isso, a gente tem que saber lidar com as nossas emoções para saber ensinar a criança. Porque a criança ainda não reconhece o que é raiva, o que é rancor, o que é frustração. A gente tem que ensinar isso para a criança, mas alguns adultos não sabem reconhecer a sua própria emoção, né? Então, acho que é legal esse conceito, né, de pensar de que a gente tem que trabalhar as nossas próprias emoções e, então, trabalhar as nossas relações interpessoais. E aí, no núcleo familiar, entre o casal, né, o marido, a mulher, os irmãos e a mãe com o filho, o pai com o filho e todo mundo junto ali. Todo mundo mesmo vivendo aí suas explosões emocionais a seu modo, de acordo com a sua possibilidade e as suas necessidades. E aí agora, a senhora falando isso, doutora, me fez lembrar justamente a definição do conceito, né? Então, o que é inteligência emocional? O conceito é, primeiro, a inteligência intrapessoal, você olhar para dentro de você, ver as suas emoções não como inimigas, mas como possíveis da gente lidar com elas. Então, eu olhando para dentro de mim. E a soma disso, da intrapessoal com a interpessoal, ou seja, olhar para mim e olhar para o outro, é o que te dá a inteligência emocional. E aí, ampliando esse conceito, o que é saúde emocional? É quando eu estou usando a minha inteligência emocional a meu favor. E aí, nesse momento, eu melhoro meu padrão de imunidade, melhoro a defesa do meu organismo e evito que doenças físicas acabem chegando até mim. Um dos conceitos que nós trouxemos, inclusive aqui, né, Elza, em outras lives, é aquele padrão de quem ama não adoece. Ou seja, quem está vibrando na faixa do amor, da compreensão, do perdão, do bem-estar, tem mais saúde. Pode até adoecer, mas vai ter mais facilidade até para tratar essa doença. Faz sentido para vocês? Acho que faz todo sentido. Faz sentido, meninas, perguntas. Eu quero dar uma boa noite aqui para as pessoas que entraram agora. A Cássia, a Osana, a Arina, a Edna Fernandes, boa noite. Agora entrou aqui a Olga Neves. Meninas, vamos fazendo pergunta. Vocês têm todas as dúvidas do mundo para tirar com essas duas profissionais de excelente gabarito aqui para nós hoje, falando aí desse relacionamento interpessoal. Então, André, se você quiser continuar com o seu conteúdo. Isso. Então, assim, antes da gente começar propriamente dita a falar da questão da criança, né? Vamos trazer, assim, algumas coisas importantes para você perceber como é que está a sua inteligência interpessoal, de lidar com o outro. Primeira coisa que você percebe é que essa pessoa, quando tem um pouco mais de inteligência interpessoal, ela se interessa pelas pessoas. Ela se interessa pelas causas das pessoas, por causas sociais. Ela gosta de se comunicar, gosta de falar, gosta de ouvir. Ela gosta de mediar conflitos, não é aquela pessoa que cria conflitos. Tem uma capacidade grande de estabelecer relações. Sabe aquelas pessoas que no dia a dia conversam com quem está sentado num banco de ônibus que não conhece, ou vira para trás na fila do banco e conversa com quem está atrás na fila? Sabe essas coisas que você percebe que são espontâneas? São demonstrações de como ela lida com a sua inteligência interpessoal. Ela tem habilidades não só de perceber a si próprio, mas de perceber o outro. Então, pessoas que não podem ver outras pessoas com bolsas carregando peso que vão lá ajudar. Então, você começa a perceber que são pessoas mais indulgentes, mais participativas e que se interessam pelas causas das outras pessoas, que têm vontade de participar da vida das outras pessoas. E aí existe até um nível de inteligência interpessoal alta, baixa ou média.
porque você pode ter mais ou menos conforme esse relacionamento externo que você tem com as pessoas. E não vai ser diferente quando ela está lidando com um idoso ou quando está lidando com uma criança. Costuma ser uma pessoa mais atenciosa, aquela pessoa que tem paciência de abaixar para falar com a criança olho no olho. Isso sem ninguém ensinar, é próprio dela. Aquela pessoa que tem paciência com o idoso, que vai contar a mesma história muitas vezes, como se fosse a primeira vez, porque ele está visitando muito mais a memória antiga dele do que a memória recente. Então, você consegue se avaliar e se perceber, independente de testes que fiz, né? Como é que anda a sua inteligência interpessoal, porque é o modo como você se relaciona com as pessoas dentro do cenário que você está inserido. Então, isso se torna uma habilidade para algumas pessoas inata. Elas fazem isso de uma forma espontânea. E outras pessoas, né, e aí tem o poder do aprendizado, podem aprender a desenvolver essa inteligência interpessoal. E nós damos até algumas dicas, né, para que você possa ainda mais se tornar uma pessoa inteligente na inter-relação com os outros, né? Doutora Arlete, O dela está travado. Quiser trazer algum comentário? Então, deixa eu aqui, ó. A Fran, que entrou agora. Fran, boa noite. Já chegou o livro aí, Fran? O Robin, a doutora Thalita, o J. Silk, boa noite a todos aí. A Josi. Tá travando um pouco, mas voltou já, Arlete. Ah, eu entendi o que você estava falando. Eu tinha dito que você queria fazer algum comentário. Mas eu não perdi um pouquinho. Você fez alguma pergunta para mim no final? Não, não sei. Eu só perguntei se você queria trazer algum comentário. Ah, eu tinha pensado. As pessoas também, se querem comentar alguma coisa, né? A nossa audiência aí. Mas vamos lá, Arlete. Você quer trazer algum comentário sobre... Travou. Acho que travou de novo. Eu vou continuando aqui, depois se a Arlete quiser entrar, a gente volta, não tem problema. E aí, eu estava falando das dicas, né? Então, primeiro perceber o quanto você é comunicativo, o quanto você se coloca no lugar do outro, o quanto você se envolve com as necessidades do outro, né? E algumas dicas para você começar a trabalhar a sua inteligência. Eu vou abrir no computador. A Arlete, para mim, está travada. Algumas dicas para você estimular a questão da inteligência interpessoal. Primeiro, começar a trabalhar a sua empatia. Empatia é a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro. A empatia é a capacidade que eu tenho de perceber o que o outro está percebendo naquele momento e entender as razões dele. Escutar as pessoas. Começar a falar menos e ouvir mais. Nós temos dois ouvidos e uma boca, não deve ser à toa, né? Então, a ideia é que se você quer ser uma pessoa que tem um relacionamento interpessoal melhor, procure escutar as pessoas, procure observar a reação das pessoas, procure dar espaço para essas pessoas se expressarem. Além disso, buscar trabalhar em equipe, né? Então, no ambiente de trabalho, ou mesmo em família, ou agora em casa, né? Que a gente está com mais espaço em casa, trabalhar em equipe, fazer coisas juntos, combinar tarefas que possam ser simultaneamente feitas, mas ao mesmo tempo ajudadas, né? Começar a analisar, por exemplo, um bom começo para trabalhar a inteligência interpessoal é começar a analisar as suas emoções, como é que eu reajo, o que me irrita, o que me agrada, o que me faz ficar mais fortalecido e, de repente, o que me tira do eixo. Então, começar a perceber essas sutilezas das suas próprias reações, principalmente frente ao outro, né? Ter momentos de reflexão, parar para pensar, para conversar, para discutir, para trocar. Isso também ajuda a melhorar a sua inteligência interpessoal. E falar ou escrever sobre as suas emoções. Tem até alguns teóricos que sugerem que você faça um diário e coloque ali uma coisa que aconteceu naquele dia que você não lidou bem, ou uma coisa que aconteceu e foi muito bacana, que vale a pena
reportar para você não se esquecer desse episódio, né? Então, você tem como estimular esse tipo de inteligência interpessoal. E aí, uma coisa interessante, doutora Arlete, é que quanto maior a inteligência interpessoal, menor o estresse crônico. Eles são diametralmente opostos, né? Então, se você trabalha inteligência interpessoal, você tende a ser menos estressado, a perder menos as estribeiras e a conduzir os seus relacionamentos com um pouco mais de inteligência emocional. Então, um dos motivos da nossa sociedade estar tão estressada, da gente ver as pessoas perderem o controle emocional e perderem as estribeiras, como a gente fala com tanta facilidade, é a falta de inteligência interpessoal. Não é à toa que nos jornais aí do nosso estado, principalmente a grande cidade, né, o Rio de Janeiro, a gente vê pessoas que perdem completamente o nível de reação diante do estímulo recebido. Então, você buzina para uma pessoa no trânsito, ela sai e vem te agredir porque você buzinou. Então, você para num sinal porque ele está vermelho, né? Você é obrigado a parar quando está dirigindo, e uma outra pessoa quer que você avance para passar o sinal. Enfim, então a gente está vendo assim, um nível de estresse crônico muito grande nos grandes centros urbanos e até nas cidades menores, por conta dessa inteligência interpessoal que está faltando, né? Você não tem muita paciência com o outro, não tem muita indulgência e aí explode por um motivo muito pequeno, de uma maneira extremamente agressiva, né? Posso fazer 2 comentários aqui? Sim. A Osana Conceição falou que a empatia é o que está faltando no mundo, né? E Keilinha, a Keilinha, eu tenho muita facilidade de comunicação, mas sofro muito com o sofrimento dos outros. Eu absorvo tudo. Tenho essa dificuldade. São as pessoas esponjas, né? Tem as pessoas esponjas. Aí, Keilinha, eu gosto muito de uma fábula, de uma história muito bacana a respeito de um discípulo que pergunta para o mestre como é que ele faz para não se aborrecer quando as pessoas são agressivas, quando as pessoas são arrogantes, quando as pessoas estão sofrendo. E aí o discípulo pergunta para o mestre, como é que eu faço para lidar com isso que vem do outro e que me atinge tanto? Eu sofro com as pessoas que caluniam, eu sofro com aquelas que são mentirosas, eu sofro com as pessoas que são muitas vezes, né, injustas. E como é que eu faço para não absorver isso, para não ser essa esponjinha que a doutora Arlete falou? É claro que é uma fábula, mas eu acho que dá para a gente começar a refletir sobre isso. Ele fala, viva como as flores. E aí Andréia, o discípulo... Andréia, Oi. Andréia, o teu microfone no YouTube está desligado. Opa, peraí. Ele tem encostado aqui. E aí, Aí. e aí deu para ouvir? Não sei se deu para ouvir. E aí o mestre fala, viva como as flores. E aí Ih, o tá dando discípulo pergunta, retorno. mas como é viver como as flores? Como assim? Não estou entendendo, que história é essa? E ele fala que as flores extraem do adubo podre e mal cheiroso aquilo que faz bem para elas. E elas ficam viçosas e fortes, mas elas não permitem que esse adubo venha a manchar suas pétalas. E é justo você se sensibilizar com a dor do outro, mas não é sábio você tomar para si isso, né? Então, o que que a gente faz? A gente vai atender a necessidade do outro, dar atenção, acolher, mas nunca se sensibilizar a ponto de se machucar com isso. Viva como as flores, Iquinha. Começar a aprender a viver como as flores. A Keilinha ainda fez aqui uma pergunta, Iquinha. aquela questão que ela tinha perguntado anteriormente, né? Então, minha inteligência interpessoal está falha, não é? Isso, vamos potencializar. Falei agora das dicas, né? Começar a trabalhar em empatia, ouvir mais as pessoas, perceber as emoções delas, mas com a gente costuma dizer, uma certa distância emocional. Você entra no problema dessa pessoa, você acolhe, você cuida, mas você não fica no problema com ela.
porque esse sofrimento não é seu. Você vai ajudar a pessoa sem que isso venha a manchar as suas pétalas. Isso é o processo, né, de viver como as flores. Entrar lá, sim, estender as mãos, sim, mas não levar para você aquilo que não é seu. E não permitir, né, que as pessoas joguem todo esse lixo emocional em cima de você. Muito obrigada. Vou tentar melhorar a partir dessa live. O microfone da André de novo está fechado lá no YouTube. Consigo falar. E a Arlete está travando. No YouTube, a Arlete não está travando. Eu estou vendo ela super bem. Ela está travando no Instagram. Instagram. No Instagram. No YouTube, tá, para mim, está normal. Arlete, você quer acrescentar alguma coisa aí sobre essa parte da empatia? Acho que não tanto da empatia, mas pegando um gancho do que ela falou sobre reconhecer a necessidade do outro, né? Acho que essa é uma das bases das relações interpessoais, né? A gente saber reconhecer qual é a necessidade das outras pessoas, mas um cuidado que a gente tem que ter é que a gente não pode, a gente tem que realmente saber o que está acontecendo, o que aquela pessoa está precisando, e não deduzir ou imaginar o que é o que acontece com as crianças, né? Então, eu sempre trabalho muito isso com as mães quando a gente está com crianças na faixa mais ou menos de 2 até 4 anos, que a gente tem uma fase de variação do comportamento muito grande, né? A fase das birras, do comportamento desafiador, da autonomia, da independência, né? E as mães, eu cito as mães porque realmente as mães trazem essa demanda, mas isso é para a família, né? Para os pais também é super válido, né? Então, eles procuram ali técnicas, formas de corrigir, de melhorar esse comportamento. E uma das coisas, das principais dicas é entender o que está por trás desse comportamento. Por que aquela criança está fazendo birra? Geralmente não é por causa do brinquedo que ela está olhando. Geralmente tem alguma outra coisa ali. Então, ter esse trabalho de procurar entender realmente o que essa criança precisa, qual é a necessidade emocional dela, qual é a carência. É uma questão emocional? É uma ausência? Ou não? É uma coisa, é um objeto, é algo físico mesmo. E às vezes perguntar ativamente para a criança em momentos de calmaria, né? Não durante as crises, né? Já comentei isso com vocês aqui, com você, Elza, né? Que no momento da crise não é o melhor momento para a gente perguntar as coisas para as crianças. Mas procurar realmente ter diálogos e entender essa necessidade. Que ao reconhecer a necessidade é muito mais fácil você suprir aquilo que ela realmente precisa. Não o que você acha, o que você imagina, ou como você gostaria que ela realmente se comportasse, mas sim como ela está preparada do ponto de vista neurológico, do neurodesenvolvimento, e do que ela realmente está precisando. Então, vai em caso um pouquinho com a empatia, né? Mas acho que é mais esse reconhecimento da necessidade. Isso. Eu gosto muito de um livro, doutora, não sei se a senhora recomenda, mas eu particularmente gosto muito, que é A Vida do Bebê. Porque assim, quando você fica grávida e você pensa no enxoval, você pensa nos móveis para o quarto, né? Você pensa lá na frente, onde é que essa criança vai estudar, você começa né, assim, a imaginar como é que vai ser. Mas dificilmente a gente pensa de como é que a gente vai fazer para lidar com a emoção da criança. Então, geralmente, uma mãe de primeira viagem, a preocupação é aprender a dar banho, aprender a trocar fralda, a entender os choros da criança, porque a criança não tem ainda o vocabulário. Então, se chora de dor de barriga, de dor de ouvido, ou se é porque está com calor, né? Mas a gente não se preocupa muito, nem passa muito pela cabeça da questão da constituição emocional da criança. E aí tem um livro chamado A Vida do Bebê, que eu acho muito interessante, que ele fala o que está acontecendo com o bebê no sentido de desenvolvimento psicomotor. Então fala lá dos ganhos que ele vai ter, do caminhar, do engatinhar, da mãozinha que abre e fecha, né? De botar na boca o dedinho, mas fala por trás disso o que ele está sentindo. O que emocionalmente está sendo construído ali. Por que a criança bota a mãozinha no rosto e achou, sumiu, aquela coisa toda. E como é importante o pai, a mãe, o cuidador, a família que está com esse bebê, porque primeiro começa com o bebê. E esse bebê daqui a pouco vai se tornar essa criança que, né, vai ter aí lá na frente algum desdobramento. Então, o que está acontecendo quando ele esconde esse olho e fala o achou? O que está acontecendo quando ele chora de pirraça? Por que criança faz pirraça? Ninguém ensinou a fazer pirraça, mas é o processo de frustração dele, que ele realmente não sabe lidar com isso e chora. E por que ele se joga no chão se ele nunca viu ninguém fazer isso?
E por que, né? Por que ele bate a cabeça na parede se ele nunca viu ninguém fazer isso? Porque ele não sabe lidar com aquela emoção. Então, para o primeiro ano de vida, esse livro, A Vida do Bebê, ele fala exatamente desse momento do amadurecimento emocional da criança, que vai se desdobrar depois na fala, no caminhar, no engatinhar, e como nós temos que estar atentos para isso. E como a criança, ao longo dos outros anos, depois do primeiro ano de vida, que é o mais importante, vai fazer as transições emocionais, que é no controle do esfíncter, que no caso, não, né, deixar de fazer xixi na fralda, não fazer cocô no vaso, essa coisa toda, mas o controle emocional também que ela vai tendo, né? E aí tem a mágica de 1, 2, 3 também, que mostra isso, o que você faz para trabalhar a frustração da criança. Esse eu usei muito. Uso até hoje. Minha filha está com 10 anos e eu ainda uso a mágica do 1, 2, 3. E são dicas. O que, doutora? Não, eu ia dizer que eu não conheço. Eu achei que você tinha acabado, desculpa. É que como tem um Não. delay, aí eu Tem um acompanho muito. delay. Mas eu não conheço o livro, mas eu concordo plenamente com o que você citou até agora. E é exatamente esse tipo de conceito que eu trabalho, né? Então, É, realmente, a emoção por trás da ação e entender o grau de neurodesenvolvimento da criança para saber por que que ela sim. age daquela maneira, por que que ela se expressa daquela maneira. E eu costumo dizer, doutora, que não precisa ser psicólogo para perceber essas coisas. Aí vem a inteligência interpessoal. É justamente o conceito de você olhar o outro e tentar perceber as razões, mesmo que esse outro tenha só 2 anos de idade, mesmo que esse outro seja apenas uma criança. Então, é claro que se você vai estudar psicologia infantil, desenvolvimento, essa coisa toda, vai ajudar muito. Mas a solução não está no outro, está na sua percepção de como ele está reagindo, né? Eu posso dar boa noite para as pessoas que entraram agora? Claro. Sim, sim. O Júnior, a Josiane, a Michele, a Maricele, boa noite. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, meninas, fiquem à vontade, tirem suas dúvidas. Vocês têm duas excelentes profissionais aqui, né? Então vamos fazer essas perguntas, vamos tirar nossas dúvidas. Eu estou amando essa live. Pode continuar, André. Só Oh, a pegando doutora. E ganchinho aí, dessa vamos fala partindo de aí. pessoa. A gente está falando ao mesmo tempo. Desculpa. Não, desculpa, Jay, é porque eu realmente estou com muito delay, então eu não estou conseguindo, sabe, te ouvir. Às vezes eu ouço um pouquinho no fone. Mas só um outro gancho disso que você falou, da percepção das emoções da criança, é a questão também do impacto das atitudes do adulto, ou das mudanças de rotina, e é uma das coisas que eu acho que a gente tem que comentar um pouquinho, na reação e na emoção da criança. Então, é muito comum, por exemplo, quando tem alguma mudança de atitude, então, o pai voltou a trabalhar, ou a mãe voltou para o trabalho, a mãe está ficando mais tempo fora, ou algum dos dois viajou e ficou fora, e a criança sofre muito. Só que como que ela expressa esse sofrimento? Com recusa alimentar, com distúrbio do sono, com agitação, com aumento da birra, com mudanças no ciclo do dia e noite. Às vezes uma criança que já está com controle de esfíncter, né, que já usa o banheiro, volta a fazer xixi na cama. Então, eu gosto de alertar isso para os pais também, que além da inteligência emocional e tudo mais, perceber o quanto as mudanças que eles têm no dia a dia deles, ou até mudança emocional. Então, quando a gente tem, por exemplo, um pai e uma mãe que estão vivendo uma situação de estresse, por N razões, né? Ou quando tem brigas, muito comum quando tem brigas no casal, isso impacta a criança, às vezes, de uma maneira indireta. Às vezes a criança não demonstra com choro, ou a criança não vai falar que está triste. Ela volta a fazer xixi na cama, por exemplo. Né? Então, acho que é isso que a gente tem que pensar um pouquinho também, contextualizar com essa questão das relações, como elas funcionam, que não é só o falar, né? A percepção da emoção no ambiente. Isso. E é importante, doutora, a gente reforçar o seguinte: toda mudança causa impacto na criança. Então, mudar de casa, mudar de escola, mudar de família, se vai separar um pai e uma mãe, por exemplo, e aí fica um pouco com o pai, um pouco com a mãe. Passar temporadas em lugares diferentes com a avó, todas essas mudanças, por mais simples que sejam do cotidiano, às vezes o simples fato de você deixar de dia com a sua mãe para cuidar dela, para você trabalhar e buscar à noite, deixar numa creche o dia todo e pegar à noite, todos esses processos que para nós adultos são cotidianos, para a criança muda de estado.
e se muda de estado, ela pode lidar ou não bem com isso, né? Então, às vezes, Exato. um horário de alguém que mudou na família, ou até uma coisa mais significativa como uma separação entre os pais, um irmão mais velho que sai de casa, a criança tende a sentir as suas emoções a partir dessas ações. E essas emoções vão variar em função de como ela vai lidar com isso. Então, exemplo como a senhora deu, da enurese noturna. A criança não fazia mais xixi na cama e passa a fazer xixi na cama. Isso é um sinal de que tem alguma questão que ela não está conseguindo lidar e está aparecendo. Um outro sintoma muito comum, as unhas. A Ah, criança que é. não roía a unha, que é a onigofagia, começar a botar a mãozinha na boca e comer os pedacinhos da unha. Então, isso é um sinal de que tem alguma questão aí que ela não está conseguindo lidar e está aparecendo nesse sintoma. Esse é muito Acho que o comum também. bruxismo, eu ia falar de bruxismo, também O aparece bruxismo, nesse. né? Que O você fez bruxismo um à novamente. noite, ranger dos dentes, ou É, super apertar os dentes, até com quebrar os dentes, né? Porque pode apertar que tanto são que dentinhos de quebra. leite, às vezes acaba E quebrando. outro que pode aparecer também é na pele, né? Que a gente chama de dermatite atópica. A criança começa a aparecer com sintomas na pele dela, que são manchinhas e vergões, né? Bem vermelhos, né, doutora? Que podem ser sintomas da dermatite atópica e tem a ver com composição emocional. Então, essa criança não conversa, essa criança não reclama, essa criança não chega aqui para conversar, para discutir o assunto, mas o corpinho dela começa a demonstrar esses sintomas que são de fundo emocional. Ou, na verdade, até pegar um gancho da dermatite atópica, na verdade, Faltou a uma gagueira, exacerbação faltou de a algum gagueira, quadro. doutora. Gagueira, verdade. Mas a Faltou a gagueira. exacerbação de um quadro de base, só para contextualizar, porque a dermatite atópica ela é uma doença mesmo de pele, atópica e tudo mais, mas ela Uhum. pode sim ter crises desencadeadas por alterações emocionais. Então, às vezes a criança Isso. ela já tem esse diagnóstico, né, mas ela está tratando, está estável, e aí aconteceu alguma coisa e ali aquilo desencadeia as lesões. Né? E eu já Sim. vejo isso em adultos também, vejo nas mães, no puerpério, elas ficam, às vezes, pioram essas dermatites, essas lesões de pele que elas apresentam, porque é uma Sim. instabilidade emocional se somando a isso, né? Até crises convulsivas, muitas vezes são desencadeadas. A criança tem o diagnóstico, né? Ela já tem essa doença, mas uma Sim. instabilidade emocional acaba sendo um gatilho, né? O desencadeante dessa crise, desse quadro clínico aí da criança. Então, a Sim. exacerbação de sintomas clínicos por uma alteração emocional, que é muito possível, muito factível. Sim. É. E a gagueira E também, às aí, vezes a gagueira, doutora? ela tem a gagueira transitória, que é fisiológica, mas às vezes ela surge também aí nesse processo, que é justamente essa necessidade de expressão e que às vezes a criança não sabe falar mesmo, né, o que está sentindo. Ela não foi ensinada, né, nós não trabalhamos essa comunicação verbal, ou ela está numa fase pré-verbal ainda, né, que não fala efetivamente, e aí são as formas indiretas da criança manifestar pra gente que tem alguma coisa errada. E outra coisa é que a percepção é diferente no mundo da criança, né? Porque nós adultos, uma mudança da rotina impacta, é ruim, pessoas metódicas como eu odeio mudanças na rotina, mas nem todo mundo é tão impactado assim. Mas a criança, o mundo dela é a presença dos pais ali, então qualquer mudança impacta muito. Né? E é esse cuidado que a gente tem que ter, de pensar que não é a mesma proporção para a gente. Então, uma mudança de horário de trabalho não vai ter a mesma proporção para o adulto e para a criança. A criança vai sentir muito mais. Isso. E aí, doutora, nesse cenário da gente falar um pouquinho de sintomas, nós estamos no Setembro Amarelo, fazendo aí uma prevenção, né, ao suicídio e até à depressão, vem também os sintomas da depressão infantil, que a gente não pode ignorar, porque muitas vezes a depressão infantil ela é disfarçada por reações muito agressivas, de muita agitação, e a gente acha que é uma criança difícil, que é uma criança, a gente falava antigamente, Interativa, ganha um diagnóstico de hiperativa, TDAH. a gente falava que era uma criança pirracenta, né? E, na verdade, pode estar em um disfarce de uma coisa, de um mal emocional até muito maior. Então, alguns sintomas eu acho que são importantes a gente falar, independente da formação, de ser um psicólogo, de ser uma mãe, de um pai, um parente, né? Para começar a perceber a sutileza desses sintomas. Então, a criança que apresenta sempre um rosto triste, né? Sem aquele brilhozinho no olhar, aquela criança que não ri muito, que até o corpo, né, doutora, fica com o corpinho caído, mais emborcado para frente, como se estivesse frágil, né? É um sintoma que a gente tem que dar uma atenção para ver se não vai evoluir para outras coisas. Falta de vontade de brincar em grupo,
que tem criança que gosta de brincar sozinha, mas gosta de brincar com pessoas, com outras crianças. Ela não quer mais esse relacionamento com outras crianças. Muita sonolência, cansaço constante. A criança dorme muitas horas e está sempre cansadinha, amuada, né? Essa coisa da sensibilidade de ver a criança amuadinha. Birras, né? Muitas birras. Irritabilidade sem razão aparente. Então, aquela coisa de chutar coisas, jogar coisas, explodir com muita facilidade, né? Como que ela se estivesse incomodada com alguma coisa o tempo inteiro, né? Então, está sempre explodindo de alguma forma. O choro também exagerado, né? Aquela criança chora, né, gente? Normalmente criança chora, tudo bem. Mas a gente entende que chorar muito, chorar exageradamente, pode ser um sintoma. Dificuldade de dormir e com muitos pesadelos, a criança relata os pesadelos e a agitação no sono, né? Dificuldade de se separar de pessoas queridas, pode ser aí uma mãe, um pai, um avô, a pessoa sai de perto, ela fica extremamente insegura e às vezes chora. Às vezes, né, fraco rendimento escolar, muitas vezes a criança começa a perder rendimento escolar, e aí a incontinência urinária que a gente até falou, da questão de começar, não fazia xixi na cama e começar a fazer xixi na cama. Então, assim, são coisas muito sutis, que às vezes as pessoas no dia a dia, até por conta das rotinas, não conseguem perceber, mas podem ser sintomas de uma pequena, início de uma depressão infantil. Eu somaria Então, algumas coisas ainda a esses sintomas, na verdade, né? Então, acho que considero todos esses sinais que você sugeriu como sinais de alerta para uma depressão infantil, mas eu ainda somaria a somatização, que é quando a criança manifesta sintomas clínicos, então ela tem uma queixa constante de dor de barriga, dor de cabeça, dor de ouvido, de dor para fazer xixi, dificuldade para fazer cocô, porque aí, além da enurese noturna, né, que é o voltar a fazer xixi na cama, a gente tem as crianças que fazem uma constipação, que é de prender mesmo o cocô, de não conseguir ir no banheiro, e entra nessa questão clínica aí. E muitas vezes a gente examina, colhe exame, faz ultrassom, faz exame de imagem e não acha nada. E aí, às vezes, essa criança gritando pra gente que tem alguma coisa a mais errada ali com ela. Então, muitas vezes esses sintomas clínicos, sem uma comprovação que a gente não consegue diagnosticar, que a gente não consegue tratar, a gente tem que levar também aí para o lado da doença emocional, né? Sim. E não só da depressão, né? A gente tem os transtornos de ansiedade também. E Sim. além você citou o pesadelo, mas eu citaria, além do pesadelo, as parassonias, né? Que são outros distúrbios do sono. Então, aquele terror noturno, aquela criança que desperta chorando, o movimento das pernas, né? Uma criança que tem o sono muito agitado, que se mexe muito, e né, que chama síndrome das pernas inquietas. Então, a gente tem esses quadros aí de distúrbios do sono, que são diagnósticos isolados, mas que às vezes também estão associados aí a quadros de depressão e ansiedade em crianças mais ou menos ali na faixa escolar e pré-escolar. A gente tem que estar bem alerta quando a gente se depara com esses sintomas. Nós estamos falando aí, doutora, de crianças de 6 meses a 6 anos, né? Que estão entrando aí na vida escolar, ou aquelas que ainda não entraram, estão ainda no início mesmo do desenvolvimento infantil. Então, assim, é muita sutileza entre esses sintomas e realmente o cotidiano das crianças. Então, é muita sensibilidade dessa inteligência interpessoal, né? De olhar o outro de uma forma mais observadora, mais atenta, né? Para dar conta de antes que aconteça um sintoma mais relevante, buscar ajuda e tratamento. Eu acho que um Fala da desafio prevenção. disso é o fato. E aqui, mães, não se sintam culpadas, né? Porque aqui vou entrar um pouquinho nesse conceito de que o fato de nós adultos estarmos correndo o tempo inteiro, às vezes faz passar despercebido esses sinais que são sutis, né? Então, há uma ausência muito constante dos cuidadores, né? Os pais que trabalham muitas horas, crianças que às vezes são cuidadas
ou por avós, ou que passam o dia inteirinho na escolinha e só volta para casa à noite. Às vezes fica mais difícil de se perceber isso. E a gente, é uma coisa da escolinha que eu gosto, aqui não é uma crítica, né? É um elogio, porque a escolinha descreve muito nas agendinhas. Eu olho, eu tenho sobrinhas que vão para a escola, então vem às vezes anotado na agenda, né? Coisas assim que será que. Então leiam as agendas da escolinha quando estiverem nessa situação, mas porque aqui a gente sabe que às vezes é a necessidade mesmo do trabalho, da rotina. Então, se for difícil para olhar, conversem com os professores, participem das reuniões, perguntem como que a criança se comporta na escola. Não só em relação ao desempenho escolar, que parece que todo mundo se preocupa com isso, né? O desempenho, como que a criança está saindo, está aprendendo, se aprendeu a ler, se aprendeu a calcular, mas não. Como que ela se relaciona com as outras crianças, como que ela se relaciona com a professora, como que ela brinca, se ela brinca sozinha, se ela brinca com os outros, se ela é agressiva ou não, se ela respeita ordens, se ela segue comandos. Então, essas coisas precisam ser perguntadas, às vezes, quando a gente tem esse cenário da criança que passa muito tempo na escola, e fica mais difícil para os pais perceberem esses sinais aí que a gente está citando, que às vezes realmente são sutis. É Eu verdade. posso falar um pouco? Sim. Tanto conteúdo que eu fiquei calada aqui, meninas. Então, eu queria perguntar para essas pessoas que estão aí, isso faz sentido para vocês? Tudo que está sendo exposto aqui pelas essas duas profissionais? Faz sentido? Vocês têm alguma dúvida? Põe aqui para nós no chat, por favor. Eu queria dar boa noite à Jana, o Orlando, o De Júnior, Thaís, a Júlia, a Mirella, a Jaqueline, a Sabrina e a Jerusa, que acabou de entrar. Faz sentido para vocês Eles tudo estão que fazendo as meninas estão coraçõezinhos, expondo então acho que eles aqui? estão gostando. Tá interessante a live. Eu estou sem palavras. Só absorvendo tanto conteúdo, tanto conhecimento, muito aprendizado. Pode continuar aí, meninas. É. E assim, não podemos deixar de falar também, que eu estava conversando com a Elza, que eu queria muito trazer esse assunto, que é a questão da terceira idade, né? Hoje nós estamos num cenário bem desfavorável, né, para as pessoas que estão na terceira idade. A pandemia veio com força sobre eles, né? No sentido de fragilidade e acesso ao Covid. E também temos casos, né, de depressão na terceira idade, de suicídio na terceira idade. E estamos falando de relacionamento interpessoal, né? Quem é que cuida do idoso, né? Quem é que cuida daquele que já cuidou? Porque hoje o idoso precisa de atenção, porque ele já fez todo um papel de ter sido pai, ter sido mãe, avô, tio, tias, enfim. Então a ideia é a gente parar também para pensar um pouquinho na vida dessas pessoas e de como nós podemos ser aí ajudadores no envelhecimento saudável. Então, o contrário de depressão para o idoso é envelhecer com saúde. E como é que envelhece com saúde, né? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que idoso precisa muito de hidratação, né, doutora? E muitas vezes não está rodeado de pessoas que o lembrem disso, de beber água, de se hidratar, e até por falta de hábito de tempos antigos acaba não fazendo. Então, lembrar aí de cuidados com o idoso, de trabalhar o envelhecimento saudável, não só no ponto de vista físico, né? Mas até no ponto de vista emocional. O que será que está acontecendo com esse idoso nesse momento de pandemia? Como é que está justamente o processo de mudança de novos hábitos que tiveram que ser adquiridos, né? Então, parar para olhar esse momento e ver como que o idoso está na nossa sociedade, na nossa casa, na nossa família, é de grande valia para evitarmos aí um processo de depressão. Essa semana, doutora, segunda-feira, eu tive uma pessoa no consultório de 89 anos que estava buscando pela primeira vez terapia na vida, 89 anos, uma senhora, e ela veio com um autodiagnóstico de depressão. Ela acabou de perder o esposo depois de 67 anos de casada, de Covid. Então, e veio sozinha ao consultório. Não tinha ninguém acompanhando, né? Eu achei muito nobre, claro, atendi, acolhi, mas achei muito nobre ela se perceber num processo de possível depressão, já que vive, né, vivia sozinha com o marido, e buscar ajuda psicológica. Então, assim, esse é um caso clínico, né, que o próprio idoso se percebeu com uma dificuldade de lidar com essa emoção e buscou ajuda. Mas quantos idosos estão em casa hoje sem conversa, sem ninguém para ver televisão com ele, sem ler um livro junto, né? E que aí ele vai se fechando nesse processo de socialização
e dali a pouco cai até num quadro de depressão, que é um cuidado que a gente tem que ter com os nossos idosos, né? Posso Eu fazer acho um que uma coisa. comentário aqui antes? Claro, Elza. Eu posso fazer? Claro. Então, a Osana, quando eu perguntei ali que se faz sentido, né? Ela respondeu que faz muito sentido na relação e nas atitudes dos netinhos que ela tem, né? Que é um de 1 ano e um de 2 anos, tudo isso que foi exposto aqui por vocês, né? Então faz todo sentido aí. Pode continuar, meninas. Mari, eu queria dar boa noite aqui para Marcele, para Paula. A Arlete travou de novo. Não, Já agora eu tô voltou, ouvindo. Aí Arlete. eu ouço no YouTube, às vezes. Eu consigo ouvir tudo. Então você queria falar alguma coisa? Eu interrompi aí, Arlete. Pode falar. Não, eu ia falar só da questão dos malefícios, dos males da pandemia, né? Que o idoso, além dele ter adoecido, né? Realmente ter essas situações aí do luto, tanto de ficar doente quanto de perder o parceiro de uma vida inteira, mas o afastamento dos filhos e netos, né? Pelo isolamento social. Então, durante muito tempo, se isolou muitos idosos, né? E eu sempre ficava pensando, olha, imagina o tamanho desse sofrimento. Então, eu achava tão angustiante quando eu fazia uma consulta de recém-nascido e as mães falavam que ninguém ia ver, né? Nem os avós, nem os pais. E uma dos posts na minha página, que minha prima, ela tem o avô dela tem 102 anos. E aí, um dos momentos mais bonitos da questão foi quando ela levou o filho dela, que era o bisneto, para conhecer esse avô de 102 anos. Porque se quebrou isso, né? Não se podia estar junto dos idosos porque a gente estava colocando ele em risco. E as famílias viviam esse dilema, né? De ter ou não o contato, né, da criança com o idoso, porque os idosos estavam aí sob o risco de pegar essa doença e ficar muito doentes. Mas aí eles ficaram doentes emocionalmente por estar afastados de todo mundo. É bem dialético, né, doutora? Mas, assim, a questão do idoso passa muito pelo acompanhamento da família, né? Então, a família lembrar que esse idoso precisa de atenção, precisa de conversa. Abraço também precisa, a gente não está podendo dar. 20 abraços por dia causam boa saúde emocional. Não estamos podendo abraçar, mas estamos podendo tratar de outra maneira, né? Com outras possibilidades. E a principal delas é dar atenção, é parar para ouvir, é ter empatia. Lembra que nós falamos sobre como desenvolver sua inteligência interpessoal? Tudo que você pode fazer para desenvolver inteligência interpessoal vai necessariamente ajudar um idoso a não entrar num processo de depressão. Deixa eu avisar vocês que a live pode cair, porque já deu 1 hora. Sim, Mas aí a Andréia entra de novo, tá, Andréia? Se cair, tá. tá bom? Mas aqui, Então a gente pode continuar. dentro do que eu tinha pensado de trazer e conversar, era mais ou menos isso. Não sei se a Arlete teria mais alguma coisa para acrescentar, mas eu queria muito trazer o que eu já trouxe. Para mim já está Se a dito. gente conseguiu trazer um conteúdo legal, mas acho que a gente tem que abrir uma janela para os adolescentes, né? Talvez um outro momento, uma outra live, só para falar da saúde emocional dos adolescentes, né? Porque aí é também terreno nebuloso, né? E a gente tem uma estatística muito Semana que grande vem de nós vamos suicídio. fechar, é a última live do mês de setembro. Podia trazer esse assunto que eu acho que é bem interessante também. Então, como a gente está falando um pouquinho, focado um pouquinho no Setembro Amarelo, nessa questão da depressão e aí da prevenção ao suicídio, é que o setembro tem tantas cores que é suicídio, né? E aí, eu acho que a adolescência é uma coisa que os pais precisam aprender a olhar, a ressignificar a adolescência e entender o momento que eles estão vivendo, porque eles também sofreram, né, esse confinamento, a ausência da convivência, a ausência, inclusive, das experiências de risco, né, compatíveis com a adolescência, da experiência de contato. Então, tudo isso também vem trazendo aí grandes consequências na saúde das nossas adolescentes. Como eu atendo até 15 anos, eu acabo pegando também esse grupo. Aí eu tenho um adolescente de 13 aqui do meu lado. Oi, então você sabe do que eu tô falando. Já me interessou o conteúdo aí. Então, meninas, vocês têm alguma coisa ainda para acrescentar?
doutora? Não, eu acho que não. Só se alguém quiser fazer alguma pergunta. Só deixar essa deixa dos adolescentes, né, para a próxima live, que é muito interessante. Nós temos muitos adolescentes na casa, né, Andréia? Sim. A sua tá pré ainda, né? A minha Ou passa longe? Então, Andréia, você que gosta de deixar suas frases aí, o que você deixa para nós de frase hoje? Pois é, hoje mais cedo, antes de vir para a live, eu estava atendendo uma pessoa e falando sobre a questão dos relacionamentos, né? E eu falei para ela o seguinte: as pessoas são como são, porque são. Cabe a você escolher aprender a lidar com elas ou não. É uma escolha que você faz, né? É sempre uma escolha. André, se você me permitir aqui, aproveitando a sua live, a doutora, eu fiz um post essa semana ali daquela criança, voltada da criança, né? Que ela está precisando ali da campanha do computador, que ela precisa, né? Que ela é 100% deficiente visual. E dizer para essas pessoas que estão aqui que não posso ajudar, mas compartilha aquele pôster lá dessa criança que necessita nesse momento. Então, gratidão a todos que estiveram nessa live. Gratidão à doutora Arlete, se ela quiser deixar também uma frase. Adoro frases. Arlete, você travou, mas diga aí sua frase para a gente finalizar nossa live de muito agradecimento. Eu não sei. Aí eu tinha que ter preparado antes. Mas eu gosto dessa frase da Andréia. Eu já conhecia, já tinha ouvido. As pessoas Talvez são como são porque são. Cabe a você escolher lidar com elas ou não. Então, eu acho que é uma ótima frase para a gente encerrar aqui. Não tenho mais a acrescentar, não. Então, boa noite a todos, Andréia. Muito obrigado. Gratidão mesmo pela sua amizade. Só queria confirmar, vocês duas vêm semana que vem para falar da adolescência? Eu posso, tranquilo. E a doutora? Ela está lá no YouTube ainda ouvindo. Um delay terrível. E a gente aguarda. Ouviu, Arlete? Um abraço para você, Osana, também. Eu queria confirmar para você, se você vem semana que vem para falar dos adolescentes, dessa questão dos adolescentes. Olha, tem uma Elza prima, é tua parenta aqui? Ela não está ouvindo. Vamos deixar para depois, né? Ela confirmar, né, Andréia? É tua sogra? Andréia. Ela está dando muito delay. Mas eu queria agradecer a todos que estiveram aqui, né? Queria agradecer mesmo, gratidão. Essas pessoas que fazem parte do nosso... Indo aqui para o meu viés, que é o sistema, nosso sistema, né? O uno é igual ao todo. Então, todas as pessoas que estiveram aqui, mesmo que a gente não conheça, mas fazem parte hoje do nosso sistema, né? O sistema não é só familiar, o sistema é o todo. Quando você falou aí dessas relações da pessoa, da escola, então é muito importante uma relação no nosso sistema. Quando se fala em sistema, não é só o familiar, é um sistema pelo todo, né? Todas as nossas relações. Obrigado, doutora Arlete. Obrigado a minha amiga Andréia. E boa noite, bom fim de semana. Gratidão a todos.